Lucas, capítulo de número 2, versículos de 25 a 35. Assim nos diz a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que ele ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Versículo 29 e 30, meus irmãos, dizem assim: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós entoamos a Ti cânticos que, nas suas letras, nas suas melodias, nos lembram das maravilhas que o Senhor fez, sendo que a principal delas é a obra de Cristo na cruz. E que assim, ó Deus, este mesmo Cristo, do qual nós cantamos e sobre o qual nós falaremos agora, possa ser o Cristo que habita ricamente no nosso coração. E que assim, nós todos estejamos debaixo da sua luz e da sua graça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Natal, época para nós falarmos sobre Jesus. Num certo sentido, se nós só falamos de Jesus no Natal, nós acabamos falando sobre o que o ano todo, não é? Mas nós sabemos que, para nós, a ocasião da proximidade do dia de Natal, dia 25 de dezembro, é uma oportunidade riquíssima que nós temos para podermos falar a respeito da obra de Cristo. E falar a respeito da obra de Cristo é falar sobre coisas que são muito interessantes. E eu não sei se você, dentro do seu conhecimento a respeito da história de Cristo, você já ouviu falar da história de Simeão. É bem provável que essa história passe despercebida quando nós falamos a respeito do nascimento de Cristo. E isso acontece justamente porque o artista principal é Cristo. E quando nós falamos sobre Simeão, obviamente que a intenção não é falar sobre Simeão, mas é mostrar a você que, na visão do evangelista Lucas, a história de Simeão tem um papel muito interessante para nos ensinar algumas coisas sobre o Natal, que também são bastante curiosas. Como nós temos aqui o propósito de falar sobre a oração nos domingos à noite, é claro que nós vamos aqui usar a temática do Natal, mas eu gostaria de falar hoje sobre uma oração de Natal. Isso por quê? Porque esse episódio de Simeão é um episódio que, dentro do Evangelho, tem alguns contornos que eu acredito que importa que nós meditemos um pouco sobre isso. Primeira coisa, essa história só é registrada pelo evangelista Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João, quando falam a respeito do nascimento de Cristo, dão os detalhes que eles julgaram curiosos e importantes para os seus leitores. Mas apenas Lucas conta para nós a história desse homem chamado Simeão e que segurou Jesus nos braços quando ele foi passar pelos procedimentos da lei de Moisés em Jerusalém. Só Lucas conta para nós essa história. E isso é curioso por quê? Porque Lucas era o único dos escritores dos evangelhos que não era judeu. Lucas não tinha nascido em Israel. Lucas era grego. Lucas era um médico que provavelmente haveria tido a sua formação, sua atuação muito longe de Israel e de Jerusalém. É bem provável que ele
talvez jamais tenha pisado na cidade de Jerusalém. Mas ele é o único que conta para nós essa história. E se ele é o único que conta para nós essa história, é importante que nós saibamos por que para Lucas esse momento foi importante e para os demais evangelistas, talvez eles tivessem preferido outros detalhes. Nós encontramos nessa história elementos, meus irmãos, que Lucas identificou justamente porque quando nós observamos a estrutura do Novo Testamento, nós sabemos que o evangelista Lucas escreveu o seu evangelho e escreveu também o livro de Atos. Originalmente, eles eram um livro só. E o motivo pelo qual Lucas escreveu tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos foi para contar para um homem chamado Teófilo todas as coisas que o Espírito Santo fez por meio dos seus apóstolos e por meio de Cristo. Então, o foco no Espírito Santo é muito intenso no Evangelho de Lucas. É por isso que você pode ler aí, que no versículo 25, nós temos a revelação de que o Espírito Santo estava sobre este homem chamado Simeão. Assim como no livro de Atos, o Espírito Santo é aquele que concede poder para que os filhos de Deus sejam testemunhas do Senhor, o Espírito Santo foi aquele que revelou a Simeão algo muito especial, que ele não morreria antes de ver a Cristo com os seus próprios olhos. Esse detalhe para nós é interessante também por mais um outro motivo. Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas foi um evangelista, um escritor dos evangelhos, mas ele não andou com Jesus como parte dos seus apóstolos. E Lucas escreveu o seu evangelho por causa de muita pesquisa. O que Lucas fez foi colher atos e foi colher depoimentos de pessoas que estiveram com Cristo ou que estiveram com os apóstolos, para que a partir dali ele pudesse redigir a história de Jesus. Essa é uma informação que os irmãos depois poderão constatar lá no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, como nós falamos, nos versículos de 1 a 4. E a ideia de Lucas é que essa pesquisa teria que ser uma pesquisa que convencesse Teófilo de que Lucas estava falando a verdade. Assim, meus irmãos, essa oração de Simeão, que ele faz aqui nos versículos de 29 a 32, é para nós um modelo de uma oração de Natal. E eu acredito que quando o Natal chega, principalmente aqueles que são mais novos, têm altíssimas expectativas quanto, por exemplo, ao que vai ter ao redor da árvore no dia 24 para o dia 25. Todas as crianças e talvez até adolescentes, que adolescente também ganha presente no Dia das Crianças, a gente sabe disso, tem ali aquela expectativa do que nós vamos ganhar. E talvez quanto maior a expectativa, maior é também a sua decepção quando você ver um pacotão desse tamanho se transformar num pacotinho desse tamanho que tem um par de meias. Aconteceu isso várias vezes comigo, inclusive. Eu tenho tios que são muito bons nesse negócio, e eles faziam uma caixa, e dentro tinha outra caixa, e dentro tinha outra caixa, e dentro tinha outra caixa, até que a caixa ficava desse tamanho, e era um presentinho de nada, que a gente gastava mais tempo abrindo e procurando do que as outras coisas. E é legal isso, porque quando isso acontece, quando as nossas expectativas quanto ao que nós vamos ganhar não se cumprem, nós já pensamos, então para que todo esse negócio aqui? Então, de que nos adiantou esperar o ano inteiro para chegar no Natal e ganhar um par de meias? Então, a oração de Natal é sempre alguma coisa muito curiosa, porque ela é uma expectativa de algo que vai se realizar ou não. E quando nós oramos pedindo para Deus alguma coisa, nós também não podemos, em todos os casos, ter uma garantia de que Ele vai realizar. Mas aqui, meus irmãos, nós temos uma oração que Deus respondeu. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa oração, para que você tenha consciência de como Deus deve levar você a orar neste Natal e ter, nessa oração que foi feita no primeiro Natal, alguns princípios para a sua oração do dia a dia. Primeira coisa, meus irmãos, nós devemos lembrar que esse tempo narrado aqui por Lucas, nesse contexto do capítulo 2, era um tempo anterior ao nascimento de Cristo. E por que isso é importante nós lembrarmos? Porque o povo estava aguardando que o Cristo viesse. Mas se você for observar a história, você vai perceber que do dia em que Deus prometeu um Salvador, lá no Jardim do Éden, até o nascimento de Cristo propriamente dito, nós temos uma estimativa de pelo menos 4.500 anos. Sendo que os últimos 400 antes de Cristo nascer foram anos de silêncio profético. Meus irmãos, esses 400 anos é o tempo decorrido entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Nesse período,
Deus não falou. Deus não levantou o profeta. E a história de Israel mostra que alguns eventos extremamente graves aconteceram naquele tempo. Uma delas foi a invasão assíria por parte do imperador Antíoco Epifânio. A primeira coisa que ele fez, inclusive, foi entrar no templo de Jerusalém e sacrificar um porco no altar do Senhor, como uma afronta clara ao Deus que estava sendo adorado ali. Isso fez com que Israel vivesse períodos de intensa tensão e também um período em que a religião começou a se desfigurar. Nós tivemos ali elementos pagãos sendo acrescentados no culto de Israel, e foi exatamente nesse período que alguns livros que nós não consideramos inspirados por Deus surgiram, que foi justamente aqueles livros que nós chamamos de apócrifos. Deus não falou, Deus se manteve em silêncio durante 400 anos, e nesse período o Império Assírio foi destruído pelo Império Romano, que era o império que dominava a época em que Cristo nasceu. Na plenitude dos tempos, meus irmãos, a vinda do Império Romano foi extremamente interessante, porque o Império Romano unificou todos os territórios do mundo de então, fazendo com que todo mundo conhecido estivesse sob o imperador romano. E isso fez com que todo mundo passasse a falar apenas um idioma, que era o idioma grego, e não por acaso o Novo Testamento foi escrito em qual idioma? O idioma grego. Então, o Império Romano foi um momento em que Deus preparou para que Cristo nascesse, porque aí a difusão do Evangelho e os escritos ficaria extremamente facilitada, dadas as facilidades de um cidadão romano transitar em todos os territórios sem a necessidade de ser interrogado quanto aos motivos da sua visita. É mais ou menos o que acontece na Europa hoje. Se você entrar em Portugal, na Espanha, na Alemanha, você pode percorrer todos os países que estão ali ao redor, porque eles têm um acordo de que ali funciona o mesmo território. É mais ou menos isso que acontecia na época do Império Romano. E foi por isso, meus irmãos, que Paulo conseguiu percorrer todo o mundo conhecido daquela época, porque ele era um cidadão romano. Então isso facilitou a pregação do Evangelho. Agora, neste caso aqui, meus irmãos, nós estamos falando de um tempo anterior ao Messias. E, como eu disse, durante 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta, e por isso a expectativa do povo de Deus quanto à vinda do Messias estava quase chegando a zero. Eu acredito que é por isso que Simeão é citado aqui por Lucas, porque o Espírito Santo faz isso dos corações das pessoas. O Espírito Santo nos lembra do cumprimento das promessas de Deus num tempo em que parece que não vai acontecer nada. Às vezes nós olhamos o mundo ao redor, nós vemos o avanço do mal, nós vemos o avanço das trevas, nós vemos o avanço da maldade, e nós pensamos que talvez todas essas coisas que nós esperamos nem cheguem a vir, ou nem seja possível que venha. Nós observamos o mundo que nós vivemos, o país onde nós estamos, e vemos o cenário político em caos, e vemos as famílias em caos, e vemos um povo desacreditado de que alguma coisa pode acontecer, e aí é que entra para Lucas o ministério do Espírito Santo, porque no meio de um povo desanimado, no meio de um povo que parece que não tem esperança, no meio de um povo que parece que não vai enxergar a mudança, Deus sempre separa aqueles que se mantêm fiéis às suas promessas, e este é Simeão. Lucas quis registrar isso porque ele queria evidenciar que era esse o papel do Espírito Santo. E na vida das pessoas que estão cheias do Espírito Santo, a oração para elas, em primeiro lugar, é um ato de perseverança nas promessas de Deus. Perceba como a Bíblia descreve, como o evangelista Lucas descreve Simeão. Diz aqui o versículo 25 que ele esperava a consolação de Israel. Ou seja, aqueles 400 anos onde Deus não levantou o profeta, de Malaquias até o nascimento de Cristo, não foram suficientes para desviar a fé de Simeão de que o Messias viria. E aqui que nós devemos toda essa fé ao Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, deu um estilo de vida de presente a Simeão, que fazia não só que ele esperasse, mas o texto no versículo 25 fala que esse homem era justo e piedoso. Aonde o Espírito Santo se manifesta, despertando fé nas promessas de Deus, nós também temos uma vida justa e piedosa. Isso significa dizer, então, que se você está se mantendo firme dentro daquilo que Deus prometeu, se você está esperando ardentemente pelo dia em que as promessas de Deus vão se cumprir, você também está se esforçando em viver uma vida santa e piedosa na presença de Deus.
E sabe qual foi o presente que Deus deu a este homem chamado Simeão? O versículo 26 diz para ele, nos diz, melhor dizendo, que o Espírito Santo disse a ele que ele não morreria até que os seus olhos vissem o Messias. Meus irmãos, num tempo onde as pessoas estão correndo para todos os lados e não sabem para onde estão indo, e não sabem nem mesmo o que estão procurando, nós temos alguém que, quando viu a concretização da promessa de Deus, disse para o Senhor assim: agora o Senhor pode me despedir em paz. Agora o meu propósito de vida está completo. Os meus olhos já viram, por isso eu me sinto satisfeito. A oração de Natal de Simeão, meus irmãos, nos lembra que nós devemos nortear a nossa vida na perseverança daquilo que Deus quer. E se você e eu temos nos mantido perseverantes, vai chegar um momento em que você vai dizer assim: Senhor, agora eu estou pronto. Agora o Senhor pode me levar. E eu não sei se você se sente assim. E é bem provável que, se você não se sinta preparado para ir encontrar com o Senhor agora, isso se deve a expectativas que você pode ter, que você ainda julga que não cumpriu. Pode ser que você esteja ainda esperando a concretização daquele sonho que você tem. Pode ser que você esteja esperando ainda aquele emprego dos sonhos. Pode ser que você esteja ainda esperando aquele patamar que você sonhou chegar, onde você vai conseguir se realizar financeiramente. Pode ser que você ainda esteja esperando a viagem dos seus sonhos. E quanto mais o tempo passa, mais vai ficando difícil de realizar essas coisas. O tempo não nos ajuda nesse sentido, porque o tempo é muito rápido. Meus irmãos, nós estávamos comemorando o Natal em 2017, e já chegou 2018 e vai acabar 2018, e é bem provável que a velocidade que o tempo passa, que o tempo corre, leva você a pensar: mas gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso encontrar ainda aquele não sei o que vai me deixar satisfeito. Eu estou correndo, eu estou buscando, eu estou indo, eu estou voltando, mas eu não sei, eu não encontrei ainda. Agora, as pessoas que estão perseverando nas promessas de Deus, são pessoas que dizem assim: Senhor, como eu já vi, como o Senhor já me mostrou, como eu sei para onde eu estou indo, eu estou pronto para encontrar com o Senhor agora. Simeão não pediu para ver Jesus morrendo na cruz, mas o Espírito Santo, inclusive, meus irmãos, a gente nem sabe se Simeão de fato pedia para o Senhor. O texto não revela isso, mas o texto não fala se Simeão orava falando assim: Senhor, não me deixa morrer antes de ver a consolação de Israel com os meus próprios olhos. O texto só falou que ele esperava. Então, por isso, o que o Espírito Santo fez a ele? Deu a garantia de que a esperança dele iria se cumprir. E essa é a garantia que todos nós temos em Jesus Cristo. Ele vai cumprir as suas promessas. E por isso nós podemos ficar prontos para encontrar com Cristo. Nós podemos ficar prontos para encontrar com Deus. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso porque nós não estamos esperando o nascimento do Messias. Nós estamos hoje, agora, em 2018, esperando o retorno do Messias. Em alguns momentos a gente até pensa se ele vai voltar mesmo. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo que está tão de cabeça para baixo, que às vezes a gente até duvida de que tipo de relevância que a igreja pode fazer num mundo que está tão quebrado. Mas, meus irmãos, sabe por que a igreja pode fazer diferença nesse mundo? Porque a igreja é o único povo que tem certeza das esperanças dela. Se você está aqui esperando, aguardando pelo emprego dos seus sonhos, você não vai conseguir garantia alguma de que isso vai acontecer. Se você está aqui esperando pela pessoa dos sonhos, pode ser que você também não tenha garantia de que isso vai acontecer. Se você está esperando pela viagem dos seus sonhos, pode ser que você não tenha garantia de que isso vai acontecer. Se você é daqueles que dizem: eu não posso morrer sem ter ido pelo menos para tal lugar e conhecido tais e tais ambientes, você não tem garantia de que você vai conseguir isso. E como é difícil nós corrermos atrás de uma coisa que não é garantida, não é? Porque nós juntamos dinheiro. É engraçado, meus irmãos, que às vezes, ouvindo algumas pessoas que falam isso, eu falo assim: pastor, nós juntamos todo o dinheiro, nós estávamos prestes a comprar a nossa passagem de avião, estava tudo certo. Aí a minha mãe fica doente, e aquele dinheiro tem que ser usado para a operação dela. Eu disse: isso é ruim? Você teve dinheiro, você conseguiu. Mas é que daí o sonho ficou para depois, né? Este é o ser humano. Este sou eu. Este é você.
Esses somos nós. Mas quando nós temos expectativas purificadas pelo Espírito Santo, meus irmãos, nós temos tanta convicção das nossas esperanças que a gente diz assim: Senhor, pode me levar. Eu estou pronto. O Senhor pode me despedir em paz. Eu estou satisfeito. Eu estou completo. E eu quero te perguntar nessa noite, é assim que você se sente? O Natal para você é um momento de você renovar expectativas que talvez se frustrem? Ou é um momento que quando você olha para o nascimento de Cristo você fala: é nisso que eu encontro a minha satisfação, é nisso que eu encontro a minha paz, e é por isso que eu posso viver e morrer feliz. E é interessante nós falarmos de morte, justamente quando a ocasião é de nascimento, não é? Mas é que, meus irmãos, como nós acabamos de cantar, Cristo viveu, morreu e ressuscitou. A morte é algo que a gente tenta evitar a todo custo, até falar sobre isso. Mas a grande verdade é que, querendo você ou não, ela faz parte da sua existência e da ordem natural das coisas. Depois do pecado, é claro. Porque Deus não criou o homem para morrer. Mas como a morte ainda está presente no nosso mundo, querendo ou não, ela vai começar a nos assombrar. E a proximidade de que cada dia mais é um dia a menos para nós encontrarmos a nossa vida chegando perto desse dia, talvez o desespero também seja proporcional. Mas eu ainda não fiz, eu ainda não sou, eu ainda não fui, eu ainda não pensei. É por isso que o Espírito Santo, meus irmãos, é por isso que o Espírito Santo nos leva a uma vida de perseverança. Por 400 anos, a gente não sabe se durante todo esse tempo de 400 anos, provavelmente não, Simeão viveu os 400, mas com certeza ele viveu no meio daqueles 400 anos. Mas o seu proceder não se alterou em momento nenhum. Ele era justo e piedoso. E ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo concedeu a ele que ele cumprisse e que ele visse o que ele tanto esperava. Se você espera por Jesus, você não vai morrer insatisfeito. Mas se você espera por qualquer outra coisa, se prepare para a maior decepção da sua vida. O apóstolo Paulo disse: se as minhas expectativas fossem apenas sobre as coisas dessa vida, eu seria o mais infeliz de todos os homens. Qual é a garantia que eu tenho? Nenhuma. Mas se eu espero por Cristo, eu tenho a garantia do próprio Deus de que isso é verdade. E meus irmãos, se por um lado o Espírito Santo nos conduz a uma vida piedosa e justa, na expectativa pelo cumprimento das promessas de Deus, a pergunta é a seguinte: aonde pessoas que estão cheias do Espírito Santo vão? Até mesmo esse detalhe nós podemos encontrar no texto. Versículo 27 fala que, movido pelo Espírito, aquele homem foi para onde? Foi para o templo. E essa não foi a única vez que Simeão foi para o templo, com certeza não. Já que ele era judeu, então o judeu tinha lá os seus calendários, nos quais uma vez por mês, uma vez por semana, ou qualquer que seja ele estava no templo. Mas o que é legal, meus irmãos, é que ele não parou de ir no templo. Porque as idas dele no templo eram sempre idas que falavam assim: quando é que o Senhor vai mandar a consolação de Israel? Quando é que esse Consolador virá? Quando é que nós veremos? Mas o Espírito Santo o movia para continuar indo lá. E uma das coisas mais interessantes sobre a manifestação do Espírito Santo, meus irmãos, é que nós não desistimos da igreja. As promessas de Deus vão se cumprir para os filhos de Deus. E os filhos de Deus aguardam juntos pelo cumprimento das promessas de Deus. Por isso que ele incentiva você a ir no templo. É claro que é apenas uma aplicação, não é o ponto principal do texto, mas é isso que eu também gostaria de perguntar para você. As suas vindas para o templo têm sido movidas a quê? Às vezes a gente pensa assim: eu estou indo porque agora as coisas acalmaram, mas quando ficarem agitadas de novo, aí eu já não sei o que eu vou fazer. Ou então, eu estou vindo agora porque agora tem dado para vir, agora as coisas estão caminhando para vir. Meus irmãos, o Espírito Santo nos move ao templo porque nós temos que ter perseverança. Se você crê na soberania do seu Deus, você não desiste da igreja. Ele não desistiu da igreja. Ele continua sendo o Senhor da igreja. E Ele nos move a esperarmos juntos pelo cumprimento das suas promessas. É assim que nós vivemos. E é interessante, meus irmãos, que o Espírito Santo moveu para o templo mais uma vez, e de repente ele viu José e Maria chegando com Jesus lá, para submetê-lo
aos procedimentos da lei de Moisés. E quais seriam esses procedimentos? Lucas nos detalha isso alguns versículos para trás. Se você ler a partir do versículo 21, você vai ver que quando Jesus completou 8 dias, ele foi circuncidado, conforme a lei de Moisés, e dos versículos 22 e 23, ele foi submetido ao ritual da purificação. E ele foi apresentado ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, que todo primogênito ao Senhor seria consagrado. Num desses dias, em que um pai estava lá levando seu bebezinho, Simeão olhou para aquele bebê e disse: é esse aqui. E é interessante, irmãos, porque Simeão não chegou assim para José e Maria e falou assim: viu, esse bebezinho aí tem uma coisa diferente nele. Parece que tem um raio de luz em volta dele. Parece que não tinha nenhum crachazinho ou nenhuma correntinha escrito: este é Jesus. Mas alguma coisa naquela criança fez Simeão o tomar nos braços e louvar ao Senhor, dizendo assim: agora o Senhor já pode me despedir em paz. O que foi que Simeão viu naquele menino? Era um bebê. E não era novidade os pais levarem os seus bebês para passar por esse ritual no templo. Era parte da lei. O que que Simeão enxergou naquele bebê? Meus irmãos, isso parece uma coisa, assim, muito pessoal ou muito íntima. Mas a minha intenção é mostrar para você que quando você é guiado pelo Espírito Santo, você tem certeza das coisas, e você tem certeza do que você faz, e você tem certeza para onde olha. O que levou Simeão a olhar para aquele nenezinho e falar: é esse aqui? Eu acredito que foi a mesma coisa que levou Pedro, mais algum tempo para frente, o apóstolo Pedro, a negar uma oferta no templo, no mesmo templo de Jerusalém, de um casal chamado Ananias e Safira. A mesma coisa. A questão aqui, meus irmãos, é que Pedro, como ele era apóstolo, alguns inclusive dizem isso, que como ele era apóstolo, ele tinha algumas capacidades sensoriais que nós não temos hoje. Eu não acredito nisso, porque senão não teria motivo para a gente ler essa história. Os apóstolos não eram super-homens, eles eram homens, cheios do Espírito. Então eu creio que se eles eram homens cheios do Espírito, Pedro olhou para aquela oferta e ele percebeu que tinha alguma coisa errada ali. E para quem não lembra da história, Atos capítulo 5 nos conta que Ananias e Safira venderam um terreno, só que eles pegaram uma parte daquele dinheiro para eles e deram a outra parte lá para Pedro. Eles chegaram lá com o saquinho, colocaram lá no pé de Pedro, e aí Pedro olhou e falou assim: vocês estão querendo mentir para o Espírito Santo? O dinheiro é de vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem com ele. Por que vocês estão tentando nos enganar? E na mesma hora Ananias morreu. Pensa que medo. Mas foi isso que aconteceu. O que fez que Pedro identificasse isso? Ora, cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo sente cheiro de pecado, sai correndo. É uma pessoa que está se guardando, é uma pessoa que está esperta com as coisas, é alguém que não é enganado. O Espírito Santo nos deixa prontos, nos deixa vigilantes. Ao mesmo tempo, meus irmãos, em que Ele também nos deixa vigilantes para o cumprimento das promessas de Deus. Jesus Cristo deu sinais de que Ele está voltando para nós. A Bíblia diz assim: quando ouvires falar de guerras e rumores de guerras, se prepare, porque o tempo está próximo. E aí a gente aqui hoje, no século 21, vê guerras, rumores de guerras, vê esse nosso país em polvorosa e pensa: o que está acontecendo com o nosso mundo? A resposta é a seguinte: Jesus está voltando. Está aqui, bem claro para a gente ler. É isso que está acontecendo. Porque a gente vive num tempo onde o amor de muitos está se esfriando, onde as pessoas não têm mais compromisso, onde as pessoas... Sabe o que é que está acontecendo? Jesus está voltando. É sinal da volta de Cristo. Assim como, meus irmãos, Simeão sabia que ele encontraria o Messias no templo, nós também estaremos esperando o cumprimento das promessas de Jesus, nos santificando no templo, juntos. É isso que o Espírito Santo nos leva a fazer. Se a sua vida não tem sido levada no templo ultimamente, eu posso ter certeza que pelo menos duas coisas estão acontecendo com você. Primeiro, você está vivendo sem expectativa nenhuma do dia de amanhã. E segundo, você está se sentindo insatisfeito com o ritmo da sua vida atual. Não sabe por que as coisas acontecem, não sabe por que é assim e não é de outro jeito. Agora, se você está sob o domínio do Espírito Santo, você está feliz. Você está pronto para encontrar com Deus. Era o caso de Simeão. Agora, existe uma outra coisa aqui, meus irmãos, que está dentro disso que eu vou falar, a partir dos versículos 33 e 35.
Se em primeiro lugar a oração de Simeão, essa oração de Natal, demonstrava perseverança nas promessas de Deus, a segunda coisa que essa oração nos ensina é que nós devemos estar vigilantes. Nós devemos estar vigilantes com o nosso próprio coração. Sabe uma coisa curiosa? Simeão pegou Jesus nos braços e louvou a Deus, e uma outra forma de dizer é que ele orou a Deus nos versículos de 29 a 32. Ele fala: Senhor, o Senhor pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele é a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. E o versículo 33 fala que José e Maria não entenderam absolutamente nada. Versículo 33 falam que o pai e a mãe do menino estavam admirados. E é interessante isso, irmãos, porque se você perguntasse para Maria se Maria estava esperando pela consolação de Israel, é bem provável que não. Quando o anjo chegou para ela dizendo: é você que vai carregar o Filho de Deus, Maria se assustou. Nós lemos um texto da palavra que fala que José não entendeu. Como é que ela ficou grávida, sendo que a gente ainda nem se casou? Alguma coisa errada aconteceu. Aí o anjo teve que ir lá conversar com José e falar: esse aí que nasceu é fruto do Espírito Santo. Ele é que é o autor dessa gravidez, porque o que vai nascer será um ente santo, um filho de Deus. As coisas, meus irmãos, durante todo o ministério de Jesus foram assim. Jesus foi lá, fez tudo o que ele fez, mas as pessoas não tinham a menor ideia de quem ele era. Mas não era todo mundo que era assim, porque Simeão sabia. E Simeão sabia disso de tal forma que o versículo 34 fala que Simeão abençoou aquela família, e ele falou assim para a mãe do menino. E esse aqui é um ponto interessante, porque parece que na história de Jesus só existe Maria, não existe José. Mas é porque os evangelhos dão tanto destaque para a figura de Maria, que Simeão chegou, e ele, em vez de conversar o que ele queria conversar com os dois, ele chamou a mãe e falou com a mãe. E por que Simeão fez isso? Eu acho que Deus revelou esse detalhe para Lucas e fez com que ele escrevesse, porque ele sabia que no século 21, e durante algum tempo da história, com o advento das ideologias esquerdistas, todo mundo ia dizer que a Bíblia é machista. Então não, a mãe de Jesus tem destaque aqui, para você saber que a mulher é importante na história da Bíblia também. Não venha com esse negócio de que a Bíblia é machista, porque não tem nada a ver com isso, tá? Deus criou o homem, Deus criou a mulher também. Agora, talvez as mães que estejam aqui saibam um pouquinho melhor o que é uma pessoa desconhecida pegar o seu filho na mão, dizer todas aquelas coisas e ainda falar assim do seu filho. Olha só, versículo 34. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. E uma espada vai transpassar a própria alma dele. Você já imaginou, você mãe, ou você menina que quer ser mãe, e eu oro a Deus para que as meninas queiram ser mães, porque hoje em dia está difícil a coisa, mas orando por você, eu fico imaginando você lá recebendo seu filho na maternidade, aí chega uma pessoa lá e fala assim: esse seu filho vai ser atravessado por uma espada. Talvez a primeira coisa que você pensa é: tire esse louco daqui. Imagine, meu filho, que negócio é esse? Que loucura é essa? Meu filho não vai passar por isso. A gente até fala, Deus o livre, né? Mas foi isso que Salomão, ou melhor, desculpa, que Simeão, confundi já, que Simeão falou para Maria. A pergunta que eu faço a vocês é: da onde Simeão tirou isso? Ora, como ele era uma pessoa piedosa, justa e que era cheio do Espírito Santo, obviamente ele tinha um coração cheio de palavra de Deus. Da onde que ele tirou, por exemplo, que Jesus Cristo seria luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel? Isaías: o mundo que andava em trevas viu uma luz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Capítulo 9, capítulo 7. Mas vocês se lembram do que diz o capítulo 53 também, né, irmãos? Ele seria um servo que não teria beleza nenhuma, e que seria traspassado pelas nossas iniquidades, que seria morto pelos nossos pecados, e seriam as pisaduras deles que seriam a salvação, o sarar do povo de Deus. Simeão sabia que o nascimento de Cristo serviria para um propósito: a divisão da humanidade entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. E ele diz isso para Maria: esse menino aí vai ser ruína e vai ser levantamento. Meus irmãos, Jesus não é uma figura popular.
não é todo mundo que gosta de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio para resolver um problema, o problema dos pecados da humanidade. Sem nós falarmos disso, nós não teremos nenhuma condição de falar sobre a obra de Cristo. Existem algumas pessoas que pensam no Natal assim como a história diz que nasceu uma criança, também é tempo de nós fazermos nascer coisas novas na nossa família. Um dia eu participei de uma ceia de Natal que tinham daqueles, eu não sei se você tem daqueles parentes, que antes de comer a ceia eles gostam de fazer um discurso. Sabe, não sei se você tem isso na sua casa, mas eu participei uma vez de uma ceia que tinha isso. Que tinha lá uma pessoa que estava fazendo um discurso. E o discurso dela foi assim: porque a gente aqui não é cristão igual eles, apontando para a minha família, mas a gente acredita, nós dois acreditamos que o Natal é renascimento, não é? Não é, gente? Não é renascimento? Não é hora de nascer e tal, nascer outra vez? Não. Não. O Natal não é época disso. E é exatamente isso que eu estou querendo dizer a você. Simeão chegou e disse para Maria, a mãe do menino: esse menino aqui tem uma missão. E ele veio a este mundo porque ele tem uma missão. Então não adianta a gente achar que as coisas podem ser evitadas, porque não podem. Não tentem atrapalhar a missão do menino. Sejam vigilantes, por quê? Porque o texto fala: esse menino vai arruinar, mas ao mesmo tempo vai levantar muitos em Israel. E por que ele vai fazer isso? Olha o que diz o versículo 35. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esse é um dos ministérios mais interessantes do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, e do juízo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir da obra de Cristo, nós temos a certeza e a convicção de quem ama a luz e quem ama as trevas. E por isso, se mantenha vigilante, porque é para isso que serve a pessoa de Cristo, e por que não, para isso que serve o Natal. Por isso eu quero te dar um conselho só nessa noite, e esse conselho é muito simples: não perca tempo. De outra forma, não tenha medo de ser politicamente incorreto dentro da sua ceia de Natal. Porque eu tenho certeza que se na sua casa tiver aquele banquete que é tradicional, que tem um monte de iguarias maravilhosas lá, que todo mundo vai gostar de comer, tenha certeza de duas coisas. Primeiro, tem gente ali que gosta do Natal porque Cristo nasceu, mas também tem gente ali que gosta do Natal porque vai comer. Então aproveite esse momento e declare com todas as suas forças que Cristo veio para manifestar os pensamentos de muitos corações e que é necessário que nós nos reconciliemos com Ele. Outra forma ainda de dizer esse mesmo conselho: não deixe a oportunidade do confronto para depois. Não deixe a oportunidade de falar de Cristo confrontando corações para depois. Por quê? Porque foi para isso que Cristo veio. É isso que Ele veio fazer. E eu acredito que nós não podemos de forma alguma negligenciar as oportunidades que Deus vai nos dar a partir desse momento. Você estará lá com os seus parentes e ao mesmo tempo, como a gente está se aproximando do fim do ano, tem muita coisa ainda que a gente está deixando para depois. A palavra de Deus nos orienta: não deixe para depois, porque foi para isso que Cristo veio. Simeão sabia disso, falou com Maria, e no meu ponto de vista, Simeão disse isso para Maria, como querendo dizer assim: olha, eu sei que coração de mãe é um coração que ama o filho, é um coração que quer o bem do filho, mas não se esqueça que esse menino tem uma missão. Não esqueça que a missão desse menino está diretamente relacionada com a salvação da humanidade. E vem cruz por aí, vem dificuldade por aí. Não atrapalhe esse menino. Não impeça esse menino de fazer o que ele veio fazer. É como eu disse para você, você acabou de... Assim, seu filho ainda pesa uns 3, 4 quilos, ele ainda cabe no seu braço, mas tem gente falando para você assim: ó, vai passar uma espada por ele, viu? Não deve ser uma coisa muito legal de ouvir, eu acredito. Imagina só, eu chego para a Larissa, e agora eu posso chegar para o Saulo também e falar: vai passar uma espada aí no seu filhinho, na sua filhinha. Talvez vocês olhem para mim e falem: nunca mais eu volto nessa igreja, o pastor está amaldiçoando minha criança. Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte: no caso de Jesus, Deus deu uma missão para ele. Ele sabia qual era a missão dele. E nós que sabemos para que Cristo veio, meus irmãos,
cancelar pecados, vencer pecados, não vamos impedir o menino Jesus de fazer o que ele veio fazer. Por isso, não perca tempo. Use a oportunidade das luzes do Natal e faça a luz de Cristo brilhar sobre a sua família. Confronte e ganhe a salvação. Não perca a chance. Não deixe para depois. E que o menino Jesus, que cresceu, que morreu, que ressuscitou e que está vivo, seja sempre a razão da sua esperança. Que nesse Natal, que no final desse ano, a razão da sua vida e a razão das suas orações seja por uma vida piedosa e justa sobre o Espírito Santo, aguarde o cumprimento das promessas e seja vigilante. O menino Jesus veio para realizar uma missão. Nós somos o povo que continua a missão desse menino. Eu não sei se vem espada por aí. Não sei, irmãos. Sinceramente, não tenho como antecipar absolutamente nada, porque nós não temos o poder de saber o que vem no dia de amanhã. Já diz a palavra de Deus. Mas uma coisa eu sei. Se eu estou esperando pelo cumprimento das promessas de Jesus, eu posso dizer assim: Pai, pode me levar e me despede em paz hoje. Hoje. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Você pode fazer essa oração no dia de hoje? Você pode pedir isso para o Senhor agora? Pois busque o Senhor enquanto você pode achar. E invoque-o enquanto Ele está perto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.